surreto para ele, né? Ele mostrar para nós que lá em Deuteronômio 6,4 o contexto está dando a entender que a palavra errada é uma unidade composta e não uma unidade simples. Tremendo. Ele é único, mas ele não é único absoluto, não é unidade absoluta. Deus é mais de uma pessoa. A paz do Senhor para todos. Essa aqui é a segunda parte, né? Reagindo ao vídeo do pastor César. Né? Nesse caso, ele vai falar da palavra errada. Ele vai falar da palavra errada em Deuteronômio 6,4. E ele vai comprovar que a palavra errada é uma unidade composta em Deuteronômio 6,4. Vamos ver como é que ele faz para provar isso, né? Tá tremendo. Bora lá com o vídeo. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando a Bíblia diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, a palavra um lá, o único, que é a palavra errada, ele é único, mas ele não é único absoluto, não é unidade absoluta, é unidade composta. Aqui nós já começamos a ver como ele tenta dividir o único Deus e acabando com a escritura, onde diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que só há um único Deus, ao único e sábio Deus. Deus é único, indivisível. A palavra diz, mas bora ver lá, né? Porque ele diz que o Moisés não disse que era o único Deus lá, mas bora ver lá, né? Tá tremendo esse aqui. Essa mesma palavra, errado, por exemplo, é a palavra que Deus usou para falar quando o homem, né, fala, esse agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, não sei o que lá. E aí Deus diz assim, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, se tornando os dois uma só carne. Ou seja, uma carne lá é a mesma palavra, errado, mas lá dentro tem duas pessoas. Ai, ai, ai. Ele pega Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e será uma só carne, né? Lá a palavra errada, sim, é uma unidade composta, mas por quê? Porque o contexto fala de duas pessoas. O que faz a palavra errada ser uma unidade composta? É o contexto. O contexto é que faz a palavra errada ser uma palavra composta. Se o contexto não fala de várias pessoas, ou de várias entidades, ou de vários seres, a palavra errada é uma unidade simples, né? Ele tenta colocar na mesma situação, Deuteronômio 6,4 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas o contexto não ajuda ao pastor ali, nem concorda com a teoria que ele está mostrando, né? Tá tremendo esse aqui. O pastor César, ele já tenta induzir, né? Incluir as duas pessoas. Ele já começa a falar de várias pessoas, sendo que o texto em Deuteronômio 6,4 não fala em nenhum momento de pessoas, fala de um único Deus. Tremendo. Assuntos mais técnicos assim é difícil entrar no pormenor, mas a palavra usada em Deuteronômio 6,4 é o texto áureo de todo unicista ou unitarista. Aquela palavra não representa unidade absoluta, mas unidade composta. Por exemplo, aqui vemos ele novamente mentindo. Para nós, os unicistas, a palavra errada, sim, é uma unidade simples, único. Fala de um único Deus, indivisível. Para nós, não fala de várias pessoas, nem é uma unidade composta. Esse aí é só para eles, os tritarianos e outras denominações. Nós não acreditamos que é uma unidade composta. Isso é uma mentira. Um cacho de uvas. Então, são várias uvas. É a palavra errada. Agora, se você cacho. É isso. Se você tiver uma uva solta no prato, e você falar uma uva, aí você não vai falar errado, você vai falar uma outra palavra, que é a palavra Yahid. E a Bíblia tem definido essa palavra, por exemplo, lá no Salmo 68, por exemplo, versículo 6, fala assim, ó, Deus faz com que o solitário more em família. O solitário ali é o cara sozinho, só tem ele. Não. O avulso. A palavra lá é Yahid. Quando é uma unidade absoluta, numérica, é Yahid. Sempre na Bíblia. Mas quando é uma unidade composta, então é errado. E vemos ele mentindo novamente. É por isso que a gente tem que estudar, né? Não somente ouvir as pessoas, a gente tem que estudar e ter certeza do que o outro está falando é verdade. Ele usa aqui a palavra Yahid para comparar com a palavra errada. Ele diz que a palavra Yahid é um absoluto, né? É um número absoluto. A palavra Yahid não é um número. A palavra Yahid, ela é uma palavra. Quando você traduz ela, quer dizer único. Ela se traduz literalmente como único. Quando você pega a palavra errada, ela se traduz, né, como é um número. É um número. É por isso que ela depende do contexto para saber se ela é uma unidade composta ou é uma unidade simples. Deuteronômio 6,4 no contexto não fala nem dá um índice de que a palavra errada ali é uma unidade composta. Um erro muito grande, gramaticalmente falando, que o pastor
César está cometendo, né? Uma mentira muito grande. Quando o texto diz, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é um, aquela unidade é composta? É só pegar a palavra, não precisa discutir comigo, é só pegar a palavra errado e ver quantas vezes ela aparece no texto bíblico, e você vai perceber que vez após vez, aquela unidade significa unidade composta. Por exemplo, dois irmãos, aí fala um dos irmãos, aí é errado, que é um de dois. Serão ambos uma só carne, é errado. Porque são duas pessoas formando uma só carne. É uma unidade composta o tempo todo, enquanto que a palavra Yahid é a palavra para unidade absoluta. Esse aí que eu falo, né? Esse aí que eu falo, o que ele está falando. Ele coloca um exemplo de dois irmãos, né? Dois irmãos, uma família. Se a palavra é errada, mas o contexto está dando a entender que a palavra errada é uma unidade composta. Agora, Deuteronômio 6,4, o contexto não dá a entender. Eu lanço o reto para ele, né? Ele mostrar para nós que lá em Deuteronômio 6,4, o contexto está dando a entender que a palavra errada é uma unidade composta e não uma unidade simples. Tá tremendo. Aí você fala assim, peraí, então Moisés errou? Então, nós cristãos entendemos que nós deciframos o enigma de Moisés. Porque quando Moisés escreveu esse texto, ele tinha a palavra para escrever solitário. Mas, por exemplo, Moisés escreveu que Deus encontrou Jacó num ermo solitário cheio de uivos. A palavra lá é Ele tinha a palavra e foi Moisés que escreveu. Mesmo que escreveu sobre o Deuteronômio 6,4, também Deuteronômio escreveu sobre isso. Então, o Moisés tinha um vernáculo à disposição para usar, e nós entendemos que Moisés colocou ali um enigma. E esse enigma é que, dentro da unidade, a unidade de Deus comporta mais do que uma pessoa. E somente os cristãos, e aí através da Bíblia Sagrada, obviamente, é que a gente vai perceber que esse que eu estou chamando de enigma, né, foi desvendado a partir da compreensão de que Deus é mais de uma pessoa. E aqui vemos mais uma vez uma mentira muito maior das que ele vem falando, né? Ele disse que Moisés, ele escondeu, né, uma verdade de que em Deus há três pessoas. Mais uma vez um reto para o pastor César. Aonde está escrito que Moisés se escondeu? No Novo ou no Antigo Testamento? Não tem problema não, pode dar qualquer texto para nós, falando de que Moisés escondeu uma verdade para ser revelada depois de que em Deus habitavam três pessoas em um só Deus. Essa é uma total mentira. Moisés nunca falou nada similar. Amém? Além disso, ele falou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra errada ali é uma unidade simples, não uma unidade composta. Porque o contexto é claro e explícito. Deus é um só. Não existe uma unidade composta em Deus. Amém? Por favor, se informe. Não fica só ouvindo as palavras dos outros. Leia a Bíblia. Escudrinha as Escrituras. Não fica só ouvindo as palavras de pessoas que não conhecem o Evangelho. Amém? Agradeço a todos vocês. Não esqueça, se você gostou do vídeo, né? Deixar seu joinha e se inscrever no canal, que a gente vai estar trazendo continuamente vídeos como estes aqui. Tá tremendo isso aqui.